Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Duílio Monteiro Alves renuncia ao título de sócio do Corinthians e Lingard é liberado para viajar à Inglaterra por questão familiar. O atacante inglês será desfalque contra o Grêmio. Vamos acompanhar aí as últimas notícias. Se está devendo dinheiro para mim, não importa, isso é o meu dinheiro, eu não quero falar desse dinheiro, né? Eu quero ficar no Corinthians. Então, assim, eu senti muita sinceridade na declaração dele. Não tem para onde ir, vai ficar no Corinthians mesmo. Até porque está com... Calma, Garrafa. Na Europa, nível A ele tem? Não, tudo bem. Não tem. Mas e se a Holanda fizer uma grande campanha na Copa e ele arrebentar? Destacar. Não sei, cara. Veja bem, a questão, Alex, velho. falei domingo no Mesa Redonda com você, com toda a nossa equipe. O Memphis está com a chave do bolso, do Corinthians no bolso, tá? Você acha assim que como o isso Neymar. mesmo? Você acha que é assim Sim, mesmo? porque ontem o Memphis, ele tá voltando de lesão. O Fernando Diniz colocou o Memphis porque o Memphis solicitou, eu preciso jogar para ir à Copa do Mundo. Então o Corinthians falou, não, agora está perto de um acordo, sabe? Está perto de um acordo, vamos também colaborar com o Memphis. O Corinthians, o jogo de ontem era extremamente importante, porque o Corinthians vencendo, mesmo já classificado, ficaria numa posição melhor para levar vantagem nas próximas fases. Esse era o objetivo do Diniz. Sim. Tanto que ele colocou com força máxima. Só que quando ele coloca o Memphis sem nenhuma condição de jogar, o Memphis deu um passe de lado aqui, jogou os 45 minutos primeiros e falou para o técnico holandês, joguei, já pode me convocar. E o Corinthians nessa história? Com a entrada do Memphis, que não fez absolutamente nada, o Diniz deslocou a função do Garro dentro de campo. Ele matou o Garro. Diniz, cuidado, porque o Memphis mesmo sem querer, foi um dos responsáveis da queda do Garro quando pegou a camisa 10. O Diniz chegou, motivou o Garro, agora já tiraram o Garro da posição, puxaram o Diniz e foi o fiasco que foi. Tá? O Yuri Alberto, para fechar, o Yuri Alberto, a torcida do Corinthians, parte dela te ama, está um pouco chateada com você, e ontem o comportamento, nós não temos as imagens, mas só relembrando, estava assim no jogo, quando levanta a placa para sair o Yuri vai saindo correndo, porque o Corinthians está perdendo. Quando começam as vaias, o Yuri para, diminui o ritmo e não tem pressa, dane-se, aí arruma o cabelo. E o corintiano, Yuri, você conhece bem o corintiano. Parece que não conhece às vezes, né? O corintiano, ele da mesma forma que ama, ele vira chavinha. Então tá bem azeda a relação do Yuri e daqui a pouco a gente fala do Hugo, da tal da saidinha, Alex. Não adianta ficar irritadinho, não adianta ficar bravinho. Ele tem que mostrar resposta dentro de campo. O Yuri Alberto, ele atingiu um nível no Corinthians graças ao trabalho dele, a força de vontade, a recuperação, superação, mas agora, quando vive um momento de baixa, ele não pode achar que, não, pelo que eu já fiz lá atrás, eu posso fazer o que eu quiser. Então, põe a cabeça no lugar aí, Yuri Alberto. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Yuri Alberto. O Hugo Souza também falhou. Falhou 2 vezes. Muito. Falhou muito. Saiu na saidinha. Falaremos já sobre isso também. Eu vou dar um recado para quem está em casa. O César vai chegar, está voltando para a telinha para falar de Corinthians. Queria que você explicasse para a gente qual foi a outra declaração que você separou do Memphis Depay. Pois é, Michele, a gente inúmeras vezes comenta aqui sobre a dificuldade do Corinthians em arcar com o custo do Memphis Depay, os milhões que ele tem a receber, esta nova negociação que teremos provavelmente uma redução, mas que também custará caro. O Memphis Depay ontem disse na zona mista ali que isso não vai ser problema, que ele não veio ao Corinthians para ganhar milhões, inclusive disse que fez o primeiro milhão dele aos 19 anos de idade. Apesar da declaração do holandês, a gente sabe que ele custa caro sim e que o Corinthians não tem condições nesse momento de pagar o salário mais aquelas bonificações que já se acumulam em 43 milhões de reais sozinho. O Corinthians precisa de ajuda. E o momento, repito, o clima antes já era de despedida. E agora, a gente tem que tomar cuidado, não tem nada certo. A renovação não está acertada. Há um entendimento de que o Memphis vai fazer um esforço, o Corinthians vai fazer um esforço, e aquele clima de despedida virou um clima de esperança, não é nem de otimismo, é de esperança, segundo a nossa apuração aqui da TV Gazeta. O Corinthians já tem uma sinalização positiva de uma de suas patrocinadoras e está conversando agora com a segunda patrocinadora, a patrocinadora Master, uma casa de apostas que também
ainda não assinou nada, mas se mostrou disposta a conversar e interessada em participar disso. Então o Corinthians está correndo contra o tempo, quer acelerar isso e entende que tem um caminho, que está chegando perto de conseguir tudo o que precisa para renovar o contrato do Memphis. Vamos aguardar. Só uma perguntinha, essa patrocinadora aí que o Corinthians corre tanto atrás, seria para pagar quanto por mês para o Memphis Depay aproximadamente? Você tem essa informação? O modelo do negócio não está definido. O que está definido é que o Memphis Depay topa sair de um custo médio mensal de 3,7 milhões para algo entre 2 e 2,5, que é o que ganha o Yuri Alberto. Ele topa isso. O Corinthians, em princípio, quer negociar os seus 43 milhões até 2028, que é aquela dívida pelas bonificações. O Corinthians arcaria com isso. E o salário dele, para ele ficar até 2028, aí seriam estas empresas. Agora, tudo isso vai ser conversado. O próprio Marcelo Paes falou para mim que nada impede que isso mude, que as empresas paguem os 43 milhões e o Corinthians assuma o salário. Isso tudo ainda vai ser conversado, Michele. Então é aquilo, é uma grande incógnita, por isso que existe a tal da esperança. Ninguém sabe direito ao certo como que vai ficar a situação do Memphis Depay. Queria que você falasse sobre duas coisas. O primeiro milhão que ele fez ali aos 19 anos, ele deu uma pequena desdenhada dos 44 milhões que tem ganhado do Corinthians. E sobre essa questão, se ele fica, se ele não fica no Corinthians, tudo mais. É que ele é um jogador bem sucedido, todo mundo sabe. E detalhe, né? Detalhe, conquistou com o trabalho dele, ponto. Isso aí não me incomoda, não. A pergunta que fica é, o Memphis que o Corinthians serviu ele, exatamente, ele escolheu os jogos que ele precisava para ser convocado, quero ver se quando voltar da Copa do Mundo ele vai voltar com esse sorriso, falando que ama o Corinthians. Tecnicamente, eu tenho dito, eu manteria o Memphis. Tentaria fazer essa engenharia financeira que a direção está fazendo, e até sugiro algo ao presidente Osmar Stabile. O Pedro Raul, pelo amor de Deus, o Pedro Raul, né, não gosto de falar de salário de jogador, mas comenta isso aí que ganha quase 1 milhão, 800 pau. O Alan só toca de lado, é bom chutar aí mais ou menos uns 500 pau. O Vitinho tem 1 gol pelo Corinthians. Sabe quanto custa esses 3 jogadores para o Corinthians? Quanto? Muito. 2 milhões e 200 aproximadamente. Memphis, mais ou menos. Gente, o Pedro Raul já deu. Sabe aquele laço de concessionária? Põe que a Fiel vai levar para o aeroporto, vai entregar de presente para alguém. Não dá mais para pagar um salário desse e brigando pelo Memphis, que pode agregar o time. Só com essa redução aqui desses 3 jogadores que têm entregado nada ou quase nada, você tem praticamente o salário do Memphis. O Corinthians precisa fazer uma engenharia inteligente nesse momento, nessa renovação do Memphis, inclusive analisando o elenco e onde ele pode cortar gastos para ajudar também nesse novo vínculo do Memphis Depay com o Corinthians. Mas é claro que, tecnicamente, se nós analisarmos a qualidade do elenco do Corinthians, o Memphis Depay inteiro fisicamente, é evidente que ele é importante. Claro. É claro que o Corinthians precisa dele. Como é que você vai desprezar, entre aspas, o futebol do Memphis pelo elenco que o Corinthians tem e pelos objetivos que o Corinthians diz ter para 2026? Como é que você vai sonhar em ganhar uma Libertadores, por exemplo, se você perde o Memphis Depay e não tem uma reposição? Então você precisa cuidar, você precisa fazer uma engenharia em cima da realidade financeira do clube, que é difícil. Então não vai ser tranquilo para o Corinthians. Quando a Rafa fala de Vitinho, fala de Pedro Raul, fala do quem? Do Alan, né? Que você falou. Fica sem 3 jogadores, vai ter que trazer jogadores também. Você vai por isso que eu falei ficar sem jogadores. Por isso que eu falei o Pedro Raul já não conta, gente. Tudo bem, mas se o Pedro Raul não consegue dominar. O Pedro Raul não consegue dominar uma bola. Né? Se você pegar um garoto da base. Se você pensar no que tem, gente. Michele, o Guinegão ou o Pedro Raul não tem discussão, põe o Guinegão. Você tem que pôr o Guinegão. O Pedro Raul, com todo respeito a ele, que merece como profissional, não deu química contra o Corinthians. No Ceará ele foi bem. No Ceará ele fez gols. Sabe qual é o apelido do Pedro Raul, lá no futebol mexicano? No mexicano. Árvore. Tá no noticiário, não tô. Você vai aí na internet, você vê. Quando ele saiu, a notícia era: venderam a árvore, porque ele é alto, né? E ele teve uma passagem ruim. Ele teve uma passagem boa no Botafogo e no Ceará depois um pouquinho. Mas no Corinthians não deu água, gente. Vai se livrando das peças, depois não tem peça de reposição, entendeu? Mas ele não é peça. Salazar é uma árvore, você quer dizer? Não é, ele é gente. Ô Salazar, você está de volta para falar sobre o Yuri Alberto. O que o Diniz falou sobre o atacante? E a torcida está vaiando, o clima já está ficando meio desandado.
Olha, Michele, pela primeira vez, desde que o Yuri Alberto foi contratado, ele foi vaiado na Neoquímica Arena e, olha, muito vaiado. Fernando Diniz falou sobre isso na entrevista coletiva. Vamos dar uma olhada. Em relação ao Yuri Alberto, as vaias é uma coisa natural que acontece e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, muito vivido, começou muito cedo no Santos e então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos, era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Eu sei que ele tem um carinho enorme pelo Corinthians. O que a gente sabe internamente é que o Fernando Diniz está dando todo o respaldo ao Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai continuar como titular, principalmente porque a sombra dele, como vocês estavam comentando, é o Pedro Raul, mas cada vez mais, agora inclusive internamente, não só mais externamente, não é mais uma questão apenas de opinião de torcedor, não é mais uma questão de repercussão na imprensa, internamente, pessoas de dentro do Corinthians começam a entender que talvez tenha chegado ao fim, talvez tenha se desgastado demais a relação entre Corinthians e Yuri Alberto. Mas repito, até agora, nenhuma proposta que o Corinthians entenda razoável para liberar o jogador. Então, independentemente de qualquer coisa, sem grana, ele continua. Tá certo, já já a gente comenta essa questão do Yuri Alberto, mas antes, Yuri Alberto, vaiado. É uma situação assim, vocês acham que acabou, faz tudo parte, hoje em dia às vezes é orientado por um empresário que quer forçar uma situação, vocês acham que tudo isso faz parte de um enredo para forçar uma saída do time ou não? Realmente foi uma situação mal cuidada que está agora colocando o atleta em evidência e com a torcida? Eu dei essa opinião no dia, um pouquinho depois do que aconteceu com o Yuri Alberto, quando ele desabafou ali na zona mista. Para mim, ele fez aquilo num tom de desespero, de agonia, porque foi um dia depois ou 2 dias depois que aquela lista dos pré-convocados para a seleção brasileira não foi divulgada, mas foi revelada. E o nome dele não estava entre os 55. E acho que ele nutria alguma esperança de, pelo menos nessa pré-lista, ele estar presente, porque isso valoriza também o jogador. Mesmo que ele não vá à Copa do Mundo, no mercado ele fica mais valorizado. Eu estive na pré-lista, quase fui para a Copa, vai entrar para o currículo, ou entraria para o currículo dele. Como ele não estava na pré-lista, ele falou, quer saber, eu preciso me virar aqui, não está resolvendo, eu estou com 25 anos, tenho passaporte italiano, a seleção da Itália está um perrengue, não classifica já 3 Copas do Mundo, então é a minha chance, é a minha vez. E eu vou tentar mexer meus pauzinhos para ir para a Europa, de repente para a própria Itália, onde eu tenho passaporte, e cavar uma vaguinha na seleção italiana, que seria possível. Inclusive tecnicamente, né? No Brasil não, de jeito nenhum. Mas para uma seleção italiana, por que não? Mas para uma outra Copa. Sim, mas ele teria a chance de começar um ciclo já estando na Europa, na própria Itália, e se colocando à disposição da seleção italiana. Então eu sinto que foi algo num tom de desespero, que ele desabafou ali e acabou chutando o balde. Só tem contrato, Garrafa, faz um negócio desse. Eu sou muito fã do Yuri Alberto. É um cara que deixa tudo dentro de campo. É um cara que, apesar de novo, tomou muito pau lá atrás. O William, que nasceu no terrão, não teve a estrutura para segurar o que o Yuri Alberto segurou. Vazou. Então, e o Yuri Alberto tem no seu currículo pontos importantes. Artilheiro da Arena, né? Títulos com gols marcados por ele. A recuperação, tem momentos ruins. E a entrega é a cara do Corinthians. O Yuri Alberto se mata, para ele não tem bola perdida e tal. Aí teve esse episódio do desabafo. O ser humano, todo mundo tem um limite, né? Ele se equivocou ali, mas de lá para cá ele não consegue entregar. Então, o Salazar traz a informação, e acho que isso é muito importante para o Yuri Alberto, a não ser que tenha algo guardado de proposta que não chegou ao Corinthians. Mas ele não tem proposta para sair, ele tem contrato com o Corinthians. Então ele tem que continuar focando no Corinthians e parar com essa bobagem. O que ele fez ontem foi um grande equívoco. Até pelo carinho que a torcida nutre com ele. É meio amor e ódio, né? Mas o Corinthians está perdendo. Aí ele levanta a placa, vou repetir. O Yuri Alberto sai correndo, a torcida começa a vaiar, ele para, aí arruma o cabelo e vai para o banco de reservas dizendo, dane-se o Corinthians. Aí a coisa pode se complicar para ele, ficar uma pressão muito grande no Corinthians. E se não vier a negociação com o futebol europeu? Não,
Se o Yuri Alberto sair, quem ficaria no lugar dele? Não me falem em Pedro Raul. Então, aí você quer que o Pedro Raul vai com o laço embora. Imagina que sai o Yuri Alberto e o Pedro foi com o laço embora. A Michele quer ainda o Pedro Raul, é um direito que você tem. Não tô querendo É um Pedro direito Raul, que você tem, mas Alberto pergunte ficasse. à torcida corintiana. Não é melhor deixar o Pedro Raul seguir a vida dele num outro E pior clube? É que o laço fica Aí na você concessionária. fica com o Guinegão lá. Não leva o laço. O Guinegão fez alguns gols, o Pedro Raul não faz gol, gente, não consegue dominar a bola, nada contra Aliás, o rapaz. ontem ele estava se aquecendo do lado do campo, Você tem um viu? vídeo no Instagram que é constrangedor. A bola vai do nada, ele foi dominar a bola ali, não conseguiu. e a bola bate, escapa, e o torcedor grita, mas Nem dominar a bola. Ele consegue em campo e fora de campo, Tudo conspira gente. contra. Aquele gol que ele perdeu ontem, um centroavante não pode perder no finalzinho. Gente, mas ele cabeceou livre ali. Tudo bem, o Pedro Raul. Então, diretoria, negociem o Pedro Raul. Faz tempo, Agora a não questão dá. é a seguinte, Yuri Alberto, você se imagina sentado aqui, a gente trabalhando. Eu tô pensando em termos do nosso trabalho. Aí eu chego aqui e falo de uma outra empresa. Não pegou bem, Michele, não Sendo pegou que, bem. de repente, eu tenho um contrato até tal ano com essa empresa. Não pode fazer Então, isso. ok, foi um lapso ali. O pior é que esse lapso ele continua seguindo, de forma orquestrada. Só vai Ontem, sarar quando ele fizer gol, quando ele mostrar não sei em o que campo. o Alex pensa. Ontem, na minha opinião, a atitude de Yuri Alberto não ficou legal. Não, então, de novo. ali todo mundo meio que passou um pano. Pô, ele tava de cabeça quente e tal. Agora ele insiste. Ou ele tem no bolso da camisa ou na manga guardado uma proposta que ninguém sabe, porque o Corinthians confirmou. Não tem proposta. E aí ele já tem uma proposta e dane-se. Ou senão ele tá dando tiro no pé. Bom, agora é a vez da Marina Salazar, tá voltando com mais um pouco de Corinthians. Fernando Diniz saiu em defesa do goleiro Hugo Souza, é isso? Exatamente, Michele. Ele lembrou daquela última partida contra o Platense lá na Argentina, quando o Hugo fez defesas importantes e falou sobre as falhas de ontem. Vamos dar uma olhada. E hoje, pontualmente, assim aconteceu, mas ele também é um jogador que tem muito serviço prestado aqui no Corinthians. E o Hugo, em nenhum momento, ele demonstrou, pelo menos que eu saiba, para mim, algum desejo de sair, pelo contrário. Bom, Michele, tá aí. O Hugo Souza, assim como o Yuri Alberto, não vive boa fase, mas está bancado pelo clube, pela diretoria e também pelo seu treinador, Fernando Diniz. Ainda falando de Corinthians, Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, ex-diretor de futebol do Timão, renunciou ao título de sócio remido do clube, como a Gazeta Esportiva antecipou nessa quarta-feira que aconteceria. Um trecho aqui da nota oficial de Duílio Monteiro Alves, abre aspas para ele: não me arrependo de nada e me defenderei na justiça. O resto deixo para o tempo. Tá aí Duílio Monteiro Alves, que tinha um processo disciplinar que poderia gerar a expulsão dele, que agora deve ser arquivado, já que ele renunciou ao título de sócio do Corinthians. Corinthians que pega o Grêmio no final de semana fora de casa, sem Memphis Depay, que já estará com a seleção da Holanda, e também sem Jesse Lingard, que foi liberado para viajar à Inglaterra para resolver problemas pessoais e vai desfalcar o Timão nesse jogo importante do Campeonato Brasileiro, já que Corinthians e Grêmio têm o mesmo número de pontos, o jogo é fora de casa e ambos estão perto da zona do rebaixamento, Michele. Eu vou mostrar para vocês já os dois lances do Hugo para o Garrafa e para o Alex Miller avaliarem se teve erro, se não teve erro, falta de sorte, o que é que aconteceu. Mas antes, bom, vamos ver os lances do Hugo Souza? Um do Hugo e um do Ranieri, né? Então vamos ver? Não, o Hugo saiu jogando errado. E o outro é o do Ranieri, porque ele não foi bem também. Depois teve dois lances que o Hugo não foi bem ontem. No jogo de ontem são dois lances e a outra saidinha foi com o Ranieri. Peraí. Aí ele saiu catando borboleta e o Garro tava jogando vôlei. Aí, pênalti. O Garro se assustou com a bola, os dois erraram e acontece no jogo. Aí, o Hugo tem deficiência na bola alta. Tava muito difícil para ele pegar essa bola. Ele errou o tempo da bola. Errou o tempo da bola. Ele pulou Michele. antes. A bola chegou e ele já estava caindo. Errou o tempo da bola, falhou. Ele sabe que falhou e... Tá tudo certo, é a fase. Saiu jogando errado aí? Não foi na bola, Michele. E o outro lance o do Ranieri que a gente vai mostrar? Não, ainda o do Hugo no jogo de ontem. Isso aí é contra o São Paulo. Ó. Ainda? Não, esse é de ontem aí. Essa saidinha aí, ai, que doída. E o Hugo deu um azar maior ainda, que ele errou dando um passe para um jogador que tem muita qualidade. Porque se, por exemplo, o Pedro Raul pega uma bola dessa, ele chuta na arquibancada. E aí o erro do goleiro ia ficar minimizado. Mas o Hugo deu azar que caiu justamente nos pés do melhor jogador
do adversário. O Hugo precisava ter feito isso? Lógico que não. Mas é assim, é o modo estilo do Diniz jogar. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o lance do Ranieri, não foi, o Hugo não foi o primeiro, o Ranieri já tinha errado na saidinha de bola contra o São Paulo. Aí, ó. Saidinha de bola. Então, porque o treinador incentiva esse tipo de coisa. E ele banca essa situação. Tá? Agora, o que eu vou falar do Hugo, talvez depois das duas falhas de ontem, não soe bem. Né? Mas eu vou falar assim, o Hugo, ele é ídolo da torcida corintiana. Ele chegou... Ele pegou um pipinaço, saiu o Cássio, aí o Carlos Miguel deu uma banana pro Corinthians. Ele parece que nasceu no terrão, tirou o Corinthians do rebaixamento, foi extremamente importante. Defende um monte de na decisão contra o Palmeiras foi extremamente importante. Estava prestes a ir à seleção brasileira, só que o Hugo é ser humano. Tá? Ele teve 2 problemas pessoais, todo mundo sabe o que aconteceu, eu me permito não falar aqui agora, e teve também a decepção de não ir à Copa do Mundo. O ano para o Hugo não está legal. Como o Diniz, ele é psicólogo formado, eu entendo que o Hugo está sentindo realmente que o ano não está legal e o reflexo está acontecendo dentro de campo. Cabe ao Diniz, não só tecnicamente, conversar com o Hugo, recuperar o Hugo, porque esse cara entrega muito ao Corinthians, o ano que vem chega um novo ciclo, Copa do Mundo, acho que dá para recuperar o Hugo, não vai crucificar o garoto não para mim, viu, Alex? Não, eu também acho. Uma coisa é você estar numa fase ruim, não viver um momento positivo, outra coisa é você falar que o cara não presta, não é isso não, pelo amor de Deus. Não, é um momento. É um momento. Né? Momento e o futebol ruim. é assim e oscila, é normal ter esse tipo de oscilação e também tem que levar em conta a oscilação do Yuri Alberto, ok, torcida? Hora de tênis no Gazeta Esportiva. Presidente do Corinthians entre 2021 e 2023, Duílio Monteiro Alves, renunciou ao título de sócio remido e abriu mão dos cargos de conselheiro vitalício e membro do Conselho de Orientação, o CORE. Com a decisão anunciada por meio de carta aberta nas redes sociais, o ex-presidente do clube se desliga de forma definitiva do quadro associativo do Parque São Jorge. Duílio é investigado internamente pelo uso de cartão corporativo durante seu mandato. A renúncia ocorre após expulsão de Andrés Sanches, definitiva em votação realizada no Parque São Jorge na última segunda-feira, pelo uso indevido do dinheiro do clube para despesas pessoais. Confira na íntegra a nota de Duílio Monteiro Alves.